Neste quarto domingo da Quaresma, no nosso programa de nova evangelização, temos hoje como tema a caridade. Caridade é o cume, é a plenitude da expressão da salvação na vida de cada um de nós. Demos como título a esta catequese: a caridade é a luz para a fé, um coração que vê. E gostaria de lembrar, no início desta catequese, primeiro uma frase de São Paulo. São Paulo diz: o fruto do Espírito é a caridade, a alegria, a paz, a longanimidade, o gosto de servir, a bondade, a confiança nos outros, a doçura, o domínio de si. Verdadeiramente a caridade merece o título de a luz da fé. E o Santo Padre Bento XVI, na sua encíclica Caridade na Verdade, disse que a caridade é um coração que vê. Ver com o coração. Isso supõe aquela realidade central da redenção cristã, um coração novo, a renovação do coração e, portanto, a renovação da capacidade de amar. Ao meditarmos sobre a caridade, vamos ao encontro do desígnio primeiro de Deus acerca do homem. São João, na plenitude da revelação cristã, diz-nos que Deus não é apenas alguém que ama, Deus é amor. E por isso mesmo, Ele só podia criar o homem para que ele participasse do amor, para que mergulhasse nele e com ele fizesse a experiência do amor. É isso que quer dizer a expressão do Gênesis acerca da criação do homem. Deus criou-o à sua imagem e semelhança, isto é, para ser amado e, ao sentir-se amar, aprender a amar. Por debaixo desta manifestação do sentido do desígnio primeiro de Deus está uma experiência humana, uma experiência que nós podemos fazer e que é tão simples como isto. Só quando nos sentimos amados e nos deixamos amar, ganhamos uma força nova para amar os outros. Amar os outros é sempre um dinamismo que brota da experiência de ser amado e, sobretudo, de ser amado por Deus. A nossa relação fundamental com o Senhor, em termos de fé e de aliança, tem que ser essa: sentir que Ele nos ama, acreditar que Ele nos ama e abandonarmos-nos a esse amor. As leituras deste domingo, do quarto domingo da Quaresma, vão-nos abrir exatamente para esse insondável mistério de Deus que nos amou de uma maneira radical no seu Filho Jesus Cristo. É por isso que, desde sempre, mesmo já desde o Antigo Testamento, aquilo que é pedido ao povo da aliança é que acredite que Deus o ama, se sinta amado e depois que ame a Deus, louvando-o, cumprindo a sua palavra, e que ame o próximo como a si mesmo. O amor de Deus e o amor do próximo são uma unidade inquebrável, nunca se podem separar, porque quem se sente amado por Deus e consegue fazer a experiência de amar a Deus, é um bocado inevitável que se senta atraído pelo amor dos seus irmãos, pelo amor do próximo. Este mistério vai-se revelar na sua profundidade na pessoa de Jesus. A própria encarnação do Verbo de Deus é uma manifestação ousada e extrema do amor de Deus pelos homens. E Jesus ama-nos até ao fim, dá-se por nós,
continua a dar-se por nós e dá-nos o seu Espírito, que é um Espírito de amor, tornando-nos assim definitivamente chamados e capazes de mergulhar nesse mistério insondável do amor de Deus. É por isso que Jesus ousa dizer aos discípulos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E porque Jesus se uniu na sua morte e ressurreição de uma maneira misteriosa, mas real, a cada um de nós, e nos uniu a Ele, amar os nossos irmãos é amá-lo a Ele. Ele, aliás, fez questão de o declarar: o que fizerdes ao mais pequenino dos meus irmãos, é a mim que o fazeis. Não é apenas uma frase bonita, é porque ele sente-se definitivamente para toda a eternidade unido a essa humanidade que redimiu. E se ele nos ama, ele espera que aqueles que se abriram ao seu amor amem os outros homens com o amor dele. Há assim uma relação entre a nossa fé em Jesus Cristo e a caridade. A caridade é a flor da fé. Imaginemos um botão de rosa que floresce e desabrocha. A fé, se não desabrocha na caridade, qualquer coisa se passa que não está certo. É estéril. São Tiago dirá isto e depois São Pedro nas suas cartas de uma maneira mais sistemática, que a fé sem obras de amor é morta. Ou seja, qualquer coisa está mal na nossa fé, se espontaneamente ela não desabrocha do amor que a caridade é para com Deus e para com o nosso próximo. Volto a citar São Paulo: só conta a fé que se exprime na caridade, diz São Paulo aos Gálatas. Se ela não se exprime na caridade, ela tem qualquer coisa que lhe tira a sua verdade plena e a sua autenticidade. É por isso que Bento XVI escolheu para a sua carta encíclica o título A Caridade na Verdade. Mas São Paulo, no primeiro texto que vos citei, diz-nos que a fé é a luz, a caridade é a luz da fé, é a sua doçura. Às vezes a fé é dura, não é fácil. E há momentos em que é preciso mesmo uma firmeza de alma para continuar a acreditar. A fé, porque desabrocha na caridade, a caridade traz à fé alegria, bondade, doçura, a alegria de estarmos em conjunto com os irmãos. A caridade ensina-nos que a fé é sempre um ato de amor. E isso às vezes nós não o percebemos, que quando sinceramente, do fundo do nosso coração, nós dizemos a Jesus: eu creio em Ti, estamos a dizer-lhe: eu amo-te, eu quero amar-te, eu quero abrir-me ao Teu amor. Esta relação entre a fé e a caridade acompanhou toda a história da salvação. A nossa história de aliança começa com Abraão, começa exatamente num ato de fé muito duro, uma fé, obediência, uma palavra incompreensível, mas desabrocha rapidamente na alegria e na doçura de uma intimidade com Deus que lhe promete uma descendência fruto da sua fé, que será o seu povo, tão numeroso como as estrelas do céu. Durante estes longos anos da história da salvação, a caridade afirmou-se de tal maneira como a verdadeira novidade da fé, que houve até uma certa progressão e às vezes uma certa hesitação na linguagem usada. Para os homens do Antigo Testamento, da parte de Deus, esta caridade, este amor infinito pelo seu povo, no contexto da aliança, chama-se umas vezes fidelidade.
Deus não falha. Contempla cada momento do seu povo com a solicitude de um pai. Outras vezes chama-se misericórdia, porque para Deus amar aquele povo, ainda tão marcado pela infidelidade, tão rebelde, às vezes não escutando o Senhor, a única atitude que Deus pode ter, se o quer amar, é com bondade de quem perdoa. E então o seu amor chama-se misericórdia. É dos grandes nomes que no Antigo Testamento se dá ao amor de Deus por nós. A misericórdia pode ser também o nome da caridade cristã, porque quando nós não somos capazes de perdoar, estamos a reduzir a nossa experiência de amor às situações fáceis da vida. Outras vezes os autores sagrados chamam-lhe ternura. É verdade, o amor de Deus manifesta-se com uma ternura imensa pelo seu povo. Porque a ternura é a bondade, é o tal coração que vê. É quando Deus não está apenas a cumprir um plano que traçou, mas se deixa comover pelas circunstâncias históricas do povo que Ele consagrou e quer fazer com quem quer fazer a aliança. Nos últimos tempos do Antigo Testamento e durante o primeiro e segundo século, a cultura do Ocidente está muito marcada pela cultura helénica e a palavra que, na linguagem corrente, significa o amor, eros, estava demasiadamente marcada pelo amor sensual. Eu diria mesmo muito marcada pelo amor sensual. Era muito difícil os cristãos traduzirem a Bíblia e exprimirem esta novidade formidável de que é amar com a força de Deus, amar porque Deus nos ama, a ponto dos nossos irmãos, ao serem amados por nós, se sentirem amados por Deus. Era muito difícil exprimirem isto com a palavra vulgar do amor. E inventaram uma palavra que significa comunhão, que significa a alegria de estar em conjunto no amor. HP, a partilha. A partilha de quem se senta à mesa da alegria, porque é amado. A partilha de quem sente alegria em convidar o seu irmão, sobretudo os mais pobres e os mais desprotegidos, para partilharem consigo o pão da vida. A própria Eucaristia que nós celebramos surgiu muito motivada por este modelo e por esta palavra inventada para significar esta novidade cristã do amor que é comunhão, que é a alegria do convívio, que é a bondade de quem se dá para que o outro sinta a alegria de ser amado. Esta palavra foi depois traduzida, quando se traduziu a Bíblia em latim, pela palavra caridade, caritas, que tem a sua raiz na mesma palavra grega que significa o dom de Deus, que significa a graça do Senhor. No nosso tempo, esta confusão de linguagem continua. Faz-me sempre muita pena quando vejo, mesmo dentro da Igreja, porventura até sacerdotes, porque a palavra caridade saiu de moda. Acham que significa assim uma coisa só de estar a dar esmola e a fazer bem ao próximo. Alguns ousaram chamar-lhe mesmo a caridadezinha. Então começaram por sistema, mesmo naqueles textos onde a palavra que lá vem é a palavra caridade, começaram a traduzi-las por amor. E não é a mesma coisa.
Porque como no tempo de Jesus, a palavra amor no nosso tempo, na beleza da sua origem, está profundamente marcada por aquelas experiências em que as pessoas, mais do que amarem os outros, de se darem, se amam a si mesmos. Sobretudo, está muito marcada pela ideia de que o homem é capaz de amar. Vamos ouvir nas leituras de hoje que não é assim. É um dom de Deus, é graça. São João diz que foi Ele que nos amou primeiro. E é porque Ele nos ama que nós somos capazes de amar. Uma palavra que no nosso tempo precisa de discernimento desta diferença entre esta qualidade humana, das mais nobres do ser humano, que é o instinto do amor, e o mistério da caridade, é a palavra solidariedade. Bonita. Hoje usa-se a propósito de tudo. Chamam-se às grandes experiências da caridade experiências de solidariedade, mas a caridade é uma forma sublime de solidariedade, porque ela é feita e praticada não apenas com a força que vem da natureza humana, mas com esse facto de termos sido nós próprios envolvidos pelo amor de Deus, termos recebido o Espírito Santo que nos faz clamar Abba ao Pai, nos sentirmos filhos do Pai e por isso inevitavelmente os outros homens são nossos irmãos. Não é a mesma coisa. Amar com a força que vem da nossa natureza e amar com a força que nos vem de Deus, porque Ele nos deu o seu Espírito. Entre este amor natural e a caridade não há oposição. Há simplesmente aquela novidade radical que nos foi trazida pela Páscoa de Jesus. Temos que ter em conta que vivemos hoje num ambiente cultural em que este discurso que eu vos estou a fazer não é fácil, porque todo ele é marcado exatamente pela dimensão horizontal, humana, das capacidades que o homem tem. Só nós podemos, com a graça de Deus, no silêncio do amor e da oração, descobrir que em Jesus Cristo a nossa solidariedade para com os irmãos tem outro nome. Chama-se koinonia, chama-se HP, chama-se estar em comunhão, porque estamos em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O Concílio Vaticano II, logo no princípio do documento sobre a Igreja, definiu a Igreja como um povo que busca a força da sua unidade no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós não vivermos isto em que acreditamos, eu diria mesmo mais, se não acreditarmos nesta originalidade sobrenatural da nossa existência cristã, já nos damos por muito contentes se formos bons uns para os outros e de praticarmos a solidariedade. Mas aqui dirijo-me sobretudo àqueles irmãos e irmãs que no dia a dia são o rosto da Igreja, o amor pelos mais pobres, pelos que sofrem, pelos doentes, pelas pessoas de idade. Meus queridos amigos, é importante, é isso que Deus quer, que esses nossos irmãos, quando se sentem amados por nós, se sintam amados por Deus. Eu fiz muitas vezes diretamente essa experiência. Eles não têm de Deus uma noção, nem uma notícia, nem uma experiência que lhes permita naquele momento sentir-se amados por Deus. Mas o amor dos irmãos faz-los sentir um amor sublime que mais tarde, porventura, os levará a agradecer não apenas a quem os amou, mas a Deus que os ama por toda a eternidade.
E é assim, com isto termino esta catequese, nós precisamos de redescobrir no dia-a-dia da nossa prática de convívio fraterno a relação entre aquilo que fazemos pelos irmãos, a caridade, o amor dos irmãos, e aquele que é o amor de Nosso Senhor Jesus Cristo por nós. O grande ato de amor, a fonte de todo o amor. Ele que nos amou primeiro. Só assim o nosso amor é universal, diz São Paulo aos Gálatas. Não exclui ninguém. Porque é amor dos próprios inimigos, diz o Senhor no Evangelho. É um amor de que não se pode desistir, porque mesmo nas alturas mais difíceis eu sou chamado a perdoar. É um amor que perdoa e, portanto, é da mesma qualidade do amor de Deus chamado misericórdia. Dizemos sempre isso quando rezamos a oração que o Senhor nos ensinou: perdoai-nos e ensinai-nos a perdoar. Perdoai-nos como nós perdoamos. É este amor, caridade, que acaba por dar sabor e sentido a toda a nossa vida. Quem alguma vez experimentou radicalmente a atitude da caridade, uma caridade verdadeira, todas as outras atitudes da sua vida que não se reduzem a ela são interpeladas, são chamadas a mudar. A caridade tende a unificar a nossa personalidade interior, a nossa liberdade. Depois só a caridade nos abre para a eternidade, para o amor eterno de Deus. Sem experimentar a caridade na nossa experiência neste mundo, dificilmente desejaremos o amor para toda a eternidade vindo de Deus. Só esse amor nos dá a alegria de construir dia a dia a Igreja como o corpo do Senhor. A Igreja que Ele ama, a Igreja por quem Ele deu a vida, a Igreja que tem no seu amor a semente que germina e faz crescer o reino de Deus. A caridade na nossa vida, meus queridos amigos, prepara para nós, para a Igreja e para a humanidade, o dia do Senhor. Aquele dia em que será claro que o homem foi criado para o amor e que só no amor ele toca a eternidade. São Paulo diz isto de uma maneira muito bela e muito simples, quando diz, nesta situação ainda de peregrinos da Pátria Celeste, nós temos que viver as três virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Mas no fim, só a caridade permanece. Daquelas atitudes, daqueles sentimentos que são basilares na construção da nossa identidade cristã, só a caridade tem a marca da eternidade. E não gostaria que tirasseis destas minhas palavras a conclusão, mas até ao final isso é muito difícil. Não é, basta ser santo. Não é muito difícil porque não somos nós que fazemos, é Deus. É Ele que nos dá a força ao amar-nos. É tão simples como isso, basta estar atento às manifestações do amor de Deus na nossa vida e deixarmos-nos amar. Eu sinto que muitas vezes as pessoas, quando rezam, têm a preocupação de mostrar ao Senhor que o amam e fazerem declarações de amor e prometerem isto e pedirem-lhe aquilo. Tudo isso é natural. Mas a primeira atitude de quem reza é deixar-se amar. Sentir que Deus o ama e abandonar-se. Porque é desse abandono ao amor de Deus que nascem depois todas as outras pétalas de uma mesma flor que tem a sua raiz na fé, mas que há de perfumar o dia-a-dia da nossa vida.